Então, olá, crianças. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos conversar e estudar sobre as regiões brasileiras. Então, nós vamos agora pegar o nosso livro didático e abrir lá na página 80, as regiões brasileiras. O território brasileiro é extenso, que propicia a diversidade natural e cultural do país. E aí a gente lembra, gente, que essa diversidade cultural é resultado da miscigenação na população brasileira. O Brasil é atualmente dividido em 5 regiões e cada uma delas é formada por unidades federativas. As unidades federativas que o texto cita são os estados, que apresentam semelhanças em relação a aspectos naturais, econômicos e culturais. No entanto, em uma mesma região também pode existir muitos contrastes. Observe a ilustração a seguir. Então, aqui a gente tem uma cena retratada de uma festa, né? Nessa festa, ó, tem várias banquinhas, né? Aqui eu tenho uma banquinha da manteiga de garrafa e do tacacá. Aqui tem a cocada e a tapioca. Canjica é o bolo de fubá, tá? Pamonha. Lá embaixo do nosso desenho, da nossa imagem, tem algumas perguntas, tá? Que vocês vão estar escrevendo as respostas no livro mesmo. A cena retrata uma festa realizada em todas as regiões do Brasil. Você sabe que festa é essa? Então pensa aí um pouco, as bandeirinhas, né? As bancas com vários tipos de comidas, né? E aí você vai responder aqui, que festa é essa? Você já experimentou algum dos pratos representados na barraca da cena? Lembra que eu li que cada barraca estava vendendo? Aí você vai responder sim ou não. Se você tivesse de levar um prato típico de sua região a uma festa, o que levaria? Então, a pergunta é se você já experimentou algum desses pratos que estão sendo vendidos na banquinha. E se você fosse a uma festa dessa, que prato típico da sua região você levaria? Ou seja, o prato típico, gente, dá uma ideia de algo que só é presente aqui na nossa região, que é produzido aqui, que é feito aqui, que é fabricado aqui, tá? E aí você pode responder no seu livro. Diferenças no território, página 81. Você já estudou que o território do Brasil é extenso e que isso favorece a diversidade que se manifesta nas paisagens e na população do país. Uma particularidade dessa diversidade brasileira é que certas características naturais e manifestações culturais só ocorrem ou se concentram em determinadas regiões do país. As festividades retratadas nesta página ilustram essa diversidade. Note que as fotos foram tiradas em 3 localidades de diferentes regiões do Brasil. Então, olha só, quando a gente fala, né, dessa diversidade cultural, galera, precisamos entender que essa diversidade cultural, ela é uma consequência do que a gente estudou nas aulas anteriores sobre a formação da população brasileira. Vimos que a população brasileira, ela é formada por diversas raças e etnias, né? O que vai resultar em diferentes manifestações culturais, como o próprio texto cita. Ok? E aí a gente pode perceber que existem festas, né, que são tradicionais em todas as regiões do Brasil, que é o caso da nossa festa junina, ó. Lá em Campina Grande, a segunda imagem vai tratar a festa junina. E já há algumas festas que elas já são características peculiares de alguns lugares, como é o caso do Festival de Parintins, né? Atrai essa festa, fica no Amazonas, tá? Na nossa região e atrai muito turista, tanto pessoas do Brasil vêm para o estado do Amazonas assistir essa festa, como pessoa também de outros países, tá? O que contribui muito para a economia, né, para o comércio, né, e também para demonstração da nossa cultura, ok? E aí nós já temos aqui embaixo a Congada, que já não é tão conhecida, né? A Congada fica em São Luís do Paraitinga, tá? Em São Paulo. Então, essas imagens aqui vão mostrar algumas semelhanças, né? Quando se trata da cultura, e algumas diferenças também,
tá? Visto que as regiões elas são isso, elas vão ter semelhanças, mas também vão ter diferenças entre si, ok? Agora nós vamos para a atividade, continuando ainda na página 81. No Brasil, algumas manifestações culturais típicas deram origem a grandes festas. Algumas delas são conhecidas em todo o Brasil, como o Festival de Parintins e a Festa Junina no Nordeste. Letra A. Quais são as vantagens e as desvantagens de uma festa tradicional de um lugar ser conhecida em todo o Brasil e atrair visitante? Vamos pensar no que eu citei lá sobre o Festival de Parintins, né? Qual é a vantagem de ter essa festa lá no Amazonas, tá? E qual é a desvantagem? O que ela traz de bom e o que ela traz de ruim? B. No lugar onde você vive ou nas localidades vizinhas, há alguma festa típica? Se você responder sim, você vai dizer que festa é essa, tá? E vai falar um pouco sobre ela. E aí, galerinha, vocês podem estar resolvendo a atividade no livro, ok? Divisões regionais, página 82. Para diferenciar espaços em um território e determinar limites entre eles, é necessário realizar estudos a fim de identificar aspectos ambientais, sociais e econômicos que os caracterizam. É com esse objetivo que um território é dividido em partes menores, chamadas de região. Então, no nosso segundo parágrafo, a gente percebe que ele vai dizer o que é a região. Então, a região é uma divisão de um território em partes menores, ok? Transformação na regionalização oficial do Brasil. A grande extensão territorial do Brasil torna sua divisão em regiões muito importante para governar o país. Então, aqui a gente percebe que essa divisão regional ela vai facilitar a administração do país. Como a população e o território se modificam ao longo do tempo, as divisões regionais não poderiam permanecer igual. As regionalizações, feitas pelo IBGE, órgão oficialmente responsável por isso, passaram por várias alterações visando apresentar melhor a realidade regional do país. Então, observem, gente. Ele diz que ao longo do tempo houveram várias mudanças no que se trata essas regiões brasileiras, tá? E aí ele vai citar também que o órgão responsável por essa divisão é o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então toda essa organização é feita por ele, tá? Por esse órgão. Os mapas a seguir representam as diferentes regionalizações do Brasil propostas pelo IBGE ao longo do tempo. Cada cor representa o conjunto de unidades federativas de uma região. Ao comparar esses mapas, é possível observar mudanças na divisão política do país. Então, quando é citado unidades federativas, gente, ele está falando que cada cor no mapa representa um conjunto de vários estados. Esse conjunto de vários estados é o que nós vamos chamar de região, ok? Então agora nós vamos analisar os mapas da divisão regional do ano de 1940 e do ano de 1950, ok? Então observem, nos anos de 1940 ainda não tinha região centro-oeste, tá? Na regionalização de 1950 e de 1960, a gente percebe que alguns estados mudaram de região, como o Rio de Janeiro, O Rio de Janeiro aqui, ele estava de marrom, então ele pertencia à região sul. Aqui o Rio de Janeiro já vai pertencer à região leste, tá? Então houve essa mudança. Da mesma forma que o Maranhão e Piauí, que faziam parte da região norte nos anos de 1940, que Maranhão e Piauí, galera, passaram a pertencer à região nordeste. Observe que aqui eles estão verdes porque eles são da região norte, mas aqui, eles já estão laranja, pertencente à região nordeste, ok? Então,
Como o próprio texto citou, houve mudança ao longo do tempo das regiões brasileiras. Continuando a analisar os mapas da divisão regional, tá, galera? Agora nós vamos para a página 83. Aqui nós temos o mapa de 1960, tá? Observem que aqui é a região leste. Aqui no mapa de 1988 já não tem mais região leste, né? Aparece a região sudeste. Observem também quanto aos nomes de algumas unidades federativas, né? Aqui o Acre já passa a ser estado, aquele ainda era território. Rondônia também, né? A gente pode observar também a criação do Mato Grosso do Sul, né? Aqui não tinha, ó. Além da criação do Mato Grosso do Sul, nós temos também a criação de Tocantins, né? Esse aqui não tinha, tá? Continuando na página 83, tem uma informação muito importante que a gente tem que observar. No segundo parágrafo diz que desde 1970 está em vigor a regionalização que divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nessa regionalização, Sergipe e Bahia deixaram de ser parte da extinta região Leste para integrar o Nordeste, e São Paulo deixou a região Sul para compor o Sudeste, com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois de 1970, houve mudanças na divisão política e administrativa do país, com o desmembramento de parte do Mato Grosso para formar o Mato Grosso do Sul. A Constituição de 1988 promoveu outras alterações na divisão política e administrativa e consolidou a atual divisão regional oficial do Brasil com base na regionalização de 1970. Ok? Agora na página 83 ainda, vamos lá para a atividade. Sobre os mapas, responda às questões. Qual unidade da federação deixou de fazer parte da região centro na década de 1940 e passou a compor a região leste na década de 1950? Então você vai olhar, ó. Fazia parte da região centro em 1940. Então a região centro é a rosa. Então vamos analisar essas 3 unidades federativas aqui. Só que em 1950 esse estado passou a ser da região leste. Então ele deixou de ser rosinha e foi pintado de amarelo. Então você vai dizer que estado foi esse, ok? Vou escrever um nome aqui. B. Comparando a regionalização atual com a dos anos de 1940, a unidade federativa onde você vive, ou seja, o Acre, fazia parte de outra região? Aí você vai responder se o estado do Acre, ao longo dessa regionalização, ou melhor, se o estado do Acre em 1940 ele fazia parte da região norte ou fazia parte de outra região, ok? Agora, pegando a nossa apostila, galera, a nossa apostila ela tá com conteúdo bem resumido do que a gente viu no livro didático. Eu quero frisar com vocês o segundo parágrafo do nosso texto informativo, que diz, ó, você sabe por que o Brasil é dividido em regiões? Então, lá no segundo parágrafo diz, para reunir estados em uma mesma região, são utilizados critérios como semelhança nos aspectos físicos, humanos, culturais, sociais e econômicos. Então, é esse critério aqui que eles avaliam quando eles formam uma região. A gente percebe que a região norte, basicamente, né, nós temos as mesmas características culturais, sociais e econômicas, além de ter outros quesitos também, outras condições naturais. A divisão do território brasileiro foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que levou em consideração os seguintes aspectos: proximidade territorial e condições naturais. No quesito condições naturais, o que definiu essa divisão foi o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia de cada região. Por conta disso, essas regiões também são conhecidas como as regiões naturais do Brasil. Então, se a gente observar,
É tudo muito semelhante nos estados que compõem a região norte. É claro que há uma diferença, tá? Mas no quesito clima, né? O clima é sempre o clima quente, né? Entre outros, nós temos também, quando cita a vegetação, nós temos a floresta amazônica, que abrange um pouco do estado do Acre, né? Entre outros estados também que compõem a região norte, ok? Então, o importante é você entender que os estados que formam uma região, eles não são escolhidos aleatoriamente, né? Eles têm um critério, tem uma forma de avaliar qual é o estado que vai, quais são os estados que vão compor uma região, ok? E são esses critérios que são apresentados aqui no segundo parágrafo, ok? Após a leitura do texto da atividade 3 da apostila, nós vamos agora para a atividade, tá? Pinte as regiões brasileiras de acordo com a legenda. Observe que a minha legenda ela está em branco, porque é você que vai escolher que cor cada região terá. Lembrando que eu não posso repetir cores. Se eu pintei a região sul de azul, a região norte já tem que ser de outra cor, tá? E aí lembrando, galera, primeiro a gente pinta a legenda para depois pintar o mapa. Por quê? Qual é a ideia aqui de que cada cor vai representar uma região? Ah, professora, mas eu não sei qual é o estado que forma a região sul. Então, pensando nisso, eu coloquei aqui um banco, tá? Foi colocar aqui um banco para auxiliar vocês, tá? Nessa pesquisa. Região sul, aqui diz, ó, região sul possui 3 unidades federativas: o estado do Paraná, o estado de Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Então eu selecionei a cor que eu quero, vou pintar de azul, ótimo, pinto lá o meu quadrinho da legenda de azul e venho pra cá. Eu li ali que é Rio Grande do Sul, então toda a região, toda a parte de Rio Grande do Sul, eu vou pintar com a cor azul. Toda a parte que forma o estado de Santa Catarina, pinto de azul. E toda a parte que forma o estado do Paraná também vou pintar de azul. Vou usar mais uma vez a cor azul? Não. Lá onde eu li, me mostrou que são apenas 3 estados e eu já pintei esses 3 estados. Agora eu vou escolher uma outra cor, tá? Então tenham muito atenção para vocês não pintarem cada parte dessa de uma cor, porque a ideia é região, né? Aqui no sul são 3 estados, no sudeste 4 estados, centro-oeste 4 estados, nordeste 9 estados e norte 7 estados. Então o Acre ele vai ficar da mesma cor do Amazonas, da mesma cor de Rondônia, da mesma cor de Roraima, do Amapá, Pará e Tocantins, porque a minha ideia é que toda essa parte aqui, ó, corresponde à região norte, tá, galera? Agora, se você pintar o Acre de vermelho, o Amazonas de azul e o Rondônia de verde, aí, infelizmente, sua atividade vai estar errada, ok? E aí, tô aguardando a atividade de vocês lá no grupo, tá? Um abraço e até a próxima.